você acha? Será que locutor precisa ter voz grossa? Eu preciso ter voz grossa para ser um locutor? Bem, essa pergunta eu já ouvi muitas vezes e o que acontece é que muita gente que não tem aquela voz grossa gostaria de ser locutor. A pessoa não tem uma voz grave, não tem aquela voz aveludada, né? Aquela voz bonita que chama a atenção, mas essa pessoa gostaria muito de ser um locutor, uma locutora. Mas aí eu faço uma pergunta para você. O que seria uma voz de locutor hoje? Você sabe? Aí você pode responder, né? É uma voz bem grossa, ué. Só que não é bem assim. Bom, antigamente, o rádio tinha apenas locutores com voz grave. Pelo menos a grande maioria, né, dos locutores. Uma pessoa era escolhida para apresentar o programa, levando em consideração algumas coisas. E uma delas era a sua voz, o seu timbre de voz. Então, até o fim da década de 90, mais ou menos, dependendo da região, locutor de rádio tinha que ter voz grave, mas esse requisito foi se moldando com o tempo e atualmente a coisa é diferente. Agora é diferente como? Não precisa mais ter aquela voz grossa para ser locutor? Bom, aí eu tenho que lembrar que quando a gente fala de locução, a gente fala de usar a voz para transmitir uma mensagem, não é? Então podemos falar de locução ao vivo de rádio, que é a apresentação de um programa. Podemos falar também de locução publicitária, que é a gravação de comerciais, e tem vários outros tipos de locução, mas a gente está falando aqui mais de rádio, né? Então tem a apresentação do programa e tem a gravação de comerciais. Mas seja como for, nos dois casos, a história é praticamente a mesma. Antigamente se exigia a voz grave, mas atualmente, dependendo do caso, não precisa. Hoje, uma voz grave tem mais a função de transmitir uma mensagem de impacto, uma mensagem de seriedade. Agora, se a mensagem a ser transmitida pede mais leveza ou tem uma característica, por exemplo, mais para o humor, uma voz que não seja grave fica até melhor, encaixa melhor. Em uma rádio hoje, para apresentar um programa ao vivo, se leva em consideração a voz também, claro, uma voz bonita, grave. É sempre bem-vinda, mas ela sozinha também não adianta nada. Tem outros elementos aí que precisam fazer parte da locução além da voz. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Mas, resumidamente, voz de locutor é voz treinada para fazer locução, seja ela qual for. Seja o timbre de voz que for também, ok? É claro que as pessoas continuam com aquela ideia de que alguém com voz grave tem voz de locutor, mas tudo bem, não tem problema, isso é normal por causa da origem do rádio, tá certo? Eu espero ter ajudado, desejo sucesso para você.